Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecê-los pela participação neste webinar. Este é o nosso primeiro webinar do ano, então quero aproveitá-los para desejar um excelente 2023. Hoje nós falaremos sobre as tendências para o mercado jurídicos em 2023, com a participação das doutoras Marina Ferfebal, da FGV, Silvia Piva, da GHBP Advogados, e para mediar este encontro, nosso parceiro Alexandre Zavaglia. Antes de iniciarmos, eu informo que nós recebemos algumas perguntas durante as inscrições, mas fiquem à vontade para enviar novos questionamentos pelo chat durante o nosso encontro. Nós tentaremos responder o máximo de perguntas possíveis dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Alexandre Zavaglia. Olá, bom dia a todos. Grande prazer em iniciar as nossas atividades do ano aqui na Thomson Reuters. São muitos webinars, várias discussões sobre temas do momento, sobre novas áreas, sobre tecnologia aplicada. E hoje aqui nós temos a Marina Ferfebal e a Silvia Piva, que são duas super craques desses assuntos, antenadas, viajam bastante, trabalham com isso aqui no Brasil. A Silvia no seu escritório, que sempre foi muito inovador no uso de tecnologia e também na discussão sobre como apoiar os clientes em novos modelos de negócios, nas novas áreas que nós vamos discutir aqui. E a Marina, que além de uma grande amiga, é também a minha coordenadora no CEP, do qual eu faço parte como pesquisador, que é um centro de pesquisa e inovação dos mais avançados aqui no Brasil, com grandes trabalhos realizados aí para entender toda essa inserção de tecnologia no mercado. E aqui nós vamos trabalhar hoje, discutir junto com vocês três pilares principais. O primeiro é justamente sobre o que tudo isso tem aprimorado, mudado a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de se relacionar no dia a dia, com os nossos times, com os advogados, com as pessoas que trabalham com a gente, e também no uso de tecnologia aplicada. Depois a gente vai falar um pouco sobre oportunidades, sobre essas novas áreas, sobre esses novos temas, e o reflexo de tudo isso no próprio direito material. E o terceiro pilar é o de tecnologia aplicada. Como é que esses sistemas a gente está utilizando, como é que tem avançado essa maturidade no mercado em relação aos diferentes tipos de tecnologia. Então, para iniciar esse papo, nós vamos começar provocando as duas sobre o que isso muda nessas nossas relações, na nossa forma de trabalhar, no engajamento aí dos times, na forma de colaboração e na forma de relacionamento entre os profissionais da área do direito, entre os times multidisciplinares que também compõem a estrutura dos escritórios e principalmente em relação aos clientes, nesse mundo digital, mas que ao mesmo tempo a gente vê que várias atividades, a gente precisa privilegiar ainda o contato pessoal, outras a gente já consegue, tocar o dia a dia por meio desses ambientes, como a gente está fazendo aqui agora. Então, nós vamos começar com a Marina, que acabou de chegar de Nova York, ficou um tempo lá na Fordham University, estudando, dando aula, e também traz muitas tendências, e depois a Silvia aí trazendo essa visão prática dos escritórios. Bom dia, Marina. Bom dia a todas, todos que nos assistem. Bom dia, Alexandre. Primeiro, uma alegria imensa estar aqui com você para compartilhar o fruto do nosso trabalho conjunto, desses últimos anos. E também um prazer enorme estar ao lado aqui da Silvia para ouvir todas essas inovações aí, o dia a dia do escritório. Um agradecimento especial à Thomson, pela oportunidade de o convite desse webinar para a gente poder contar um pouco dessa pesquisa que a gente está falando. E eu queria começar nessa fala que a gente combinou aqui dos primeiros 5 minutos. Por que a gente precisa começar o ano pensando nas tendências? Eu queria trazer 5 motivos dessa vivência de observar, de ser uma pesquisadora que está olhando esse eixo Brasil e, como o Alexandre falou, Estados Unidos, para contar um pouquinho quais dados que a gente tem para pensar sobre isso. Então, o primeiro é uma razão muito forte, que é um investimento forte na área jurídica em novas tecnologias. Quando a gente analisa esses cenários, é muito interessante ver o que os relatórios estão falando sobre esses temas. Eu acho muito interessante e até um pouco assustador
que tem um relatório da Deloitte, e quem quiser, por favor, eu vou passar muitos dados aqui, quem quiser me pedir mais detalhamentos, os links dos relatórios, eu vou ter o maior prazer e alegria em compartilhar todo esse material que eu estou trazendo. Então, tem esse relatório da Deloitte que fala que só os Estados Unidos ele vai ter uma fatia de 67% até 2032 do mercado de legal tech do mundo, e esse mercado representa nada menos do que uma fatia de 69,7 bilhões de dólares em legal tech. Então, isso é um mercado global que tende a crescer muito, e a gente vê até países como, por exemplo, a Alemanha, já tendo uma fatia de quase 9% desse mercado também. Então, temos razões muito fortes, e a gente não precisa nem falar também do próprio Brasil, que nesses últimos anos cresceu mais de 60% aí na oferta de serviços. O segundo motivo e a segunda tendência também, que eu acho muito interessante da gente pensar e bater um papo hoje, é nos novos atores que estão prestando serviços jurídicos. Então, pensar que hoje a gente tem, claro, law techs, legal techs surgindo, né, muitas vezes sem nenhum advogado envolvido no processo, como sites americanos famosos, né, o Do Not Pay Lawyers, entre outros, que são formados por, enfim, engenheiros e afins, prestando serviços, mas também editoras, né, como Thomson Reuters, LexisNexis, que também têm sido atores bastante relevantes aí nessa prestação de serviços. Então, algo que a gente tem que discutir e pensar muito é o que são os serviços jurídicos, quem pode prestar, quais são os limites éticos, e a gente vai falar bastante sobre isso, que é um tema que o Alexandre gosta bastante, né? Outra razão também para olhar o Brasil é que a gente tem um crescimento muito grande das startups de inovação, de Law Tech e Legal Tech. Se a gente for olhar o próprio radar da B2L, a gente consegue ver que teve um crescimento de mais de 60% nesse mercado, em que a gente tem prestação de serviço para tudo que a gente pode imaginar. Então, online dispute resolution, edtechs na área jurídica, enfim, tem um rol gigantesco de crescimento que a gente pode observar, principalmente analisando os radares da B2L, e tem um site também muito interessante da Universidade de Stanford, que mapeia o número de law techs e legal techs que a gente tem hoje disponíveis no mundo. Eu ainda acho que faltam informações nesse site, mas ele é um balanceamento muito interessante para olhar. E a maioria dessas startups mapeadas são de número 2.031, law techs e legal techs, e a maioria concentrada no mercado norte-americano em online dispute resolution, isso porque a gente tem um mercado americano, norte-americano, muito, muito contencioso. E a outra demanda que a gente precisa pensar fortemente nesse ano de 2023 é a mudança de negócio, no modelo de negócio de prestação de serviço jurídico, o que os escritórios estão oferecendo, não estão oferecendo, se estão oferecendo mais do que simplesmente prestação de serviço jurídico propriamente dito, como que é a cultura organizacional dos escritórios e essa estrutura hierárquica ou não do modelo que passa do modelo hierárquico para um modelo que eles chamam de um modelo que não é tão estruturado, com outras funções e finalidades. Então, queria só destacar aí esses 5 motivos, incluindo também a questão de novas áreas que surgem, seja pela regulação da LGPD, seja pelos novos desafios impostos pelo mercado. Então, muitos motivos aqui para a gente falar sobre tendências. Muito legal. Ô, Silvia, e para você, antes de a gente começar a falar um pouco, né, do ambiente de trabalho e todo esse impacto, por que a gente precisa olhar tendências, né? Por que isso passa a ser cada vez mais importante aí na nossa área? Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradeço, né, o convite da Thomson Reuters. Reforço aqui, é uma alegria estar junto com a Marina, uma super pesquisadora que eu admiro, e com a Lê, que ele sempre impulsionou todo o estudo de inovação jurídica no Brasil. Então, a gente
estar vindo aqui junto com ele, mas ele estava sempre na frente, puxando a gente. Eu agradeço muito, Ale, poder estar aqui com você hoje. Primeiro, assim, falando, né, por que a gente precisa estar olhando as tendências? A Marina já foi muito clara em dados que estão se consolidando, estão deixando transparente o quanto as tecnologias digitais estão invadindo o dia a dia dos serviços jurídicos. Mas por que a gente precisa olhar? Primeiro, a gente precisa perceber que falar sobre tendências é olhar para as tendências. E o mercado jurídico, muitas vezes, ele não se coloca nesse papel. Ele não se coloca como parte de observador das tendências. Então, eu sou consumidora, eu quero que os meus... todo aquele arcabouço de serviços que eu contrato sejam tecnológicos, sejam modernos, sejam especiais, e eu não me coloco, enquanto um prestador de serviço jurídico, nessa conta da tendência. Então, assim, eu estou ali fazendo o meu trabalho de uma maneira como eu sempre fiz, que funciona, que eu atendo meu cliente, atendo bem, ele tem confiança em mim, mas eu não me coloco na conta de modificar essas estruturas. Então, os dados que a Marina trouxe são claros para dizer que observar as tendências deve fazer parte do nosso ritual de planejamento, né, de qualquer serviço jurídico. A gente tem que incluir isso. E por quê? Né? Nós não estamos separados desse processo. Nós fazemos parte desse processo e os serviços jurídicos, como qualquer outro, eles estão passando por modificações estruturais. Não é porque eu efetivamente tenho uma estrutura rígida, hierárquica, regulamentada, que eu não tenho que fazer mudanças estruturais com relação à própria modificação do serviço jurídico. Existe uma coisa que a gente tem que a gente fala muito, né? Os profissionais da área jurídica, pelo menos assim, nas minhas aulas, falam muito. Olha, Silvia, eu acho muito legal, mas eu não gosto de tecnologia, ou eu não sei lidar muito bem. A gente não deveria falar sobre isso, a gente não deveria falar que a gente não lida bem com as tecnologias, porque tecnologias são a nossa forma de sobrevivência, a nossa forma de estar no mundo. Então, da mesma forma como você não pode outorgar o seu celular para outra pessoa mexer para que você faça as coisas, a gente não pode outorgar o conhecimento de todas essas questões para a gente exercer a nossa atividade. Então, acho que esses são os pontos fundamentais de introdução que eu gostaria de dizer, que nós precisamos, nesse olhar macrocenários, de um médio e longo prazo, nos incluirmos nas mudanças, né? A primeira coisa é essa postura intencional de estar dentro das mudanças e entender por que o mercado dos Estados Unidos está ocupando uma fatia tão importante dos segmentos de crescimento de low-tech. O que existe nos Estados Unidos? Quais são os modelos de negócio dos Estados Unidos? Não é porque eles têm um sistema jurídico diferente que muitas coisas do modelo de negócio que eles têm se utilizado não podem fazer sentido aqui. Especialmente porque a gente vive num momento de burocracia e porque o direito, muitas vezes, está servindo à própria burocracia. E nós temos um outro papel, né, especialmente dentro dos desafios do século XXI, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas, de início, seria isso, Ale. Legal. E a Morena Gabriela até pergunta aqui, né, e como que a gente, né, pode entender quais são essas tendências, né, que mais vão dar certo, que serão de fato implementadas, para não perder tempo, né, não perder dinheiro, investimento. Como é que vocês analisam aí, né, o que olhar e no que investir tempo e orçamento? Eu falo, Marina fala. Vou começar aqui. Primeira coisa, né, prestação de serviço jurídico requer você primeiro conhecer sua própria operação. Você não consegue conhecer sua própria operação quando você não tem uma tecnologia base para te dar toda a sua governança de informações. E aí a gente fala basicamente de um software, de um ERP, né, onde a gente vai concentrar uma série de fluxos. Por quê? Quando a gente segmenta, eu uso tecnologia, o Excel é uma tecnologia? Claro que é. Mas você consegue captar, fazer os fluxos a partir dela? Não, está tudo segmentado. Será que existe uma concentração de todas as ferramentas, as possibilidades todas juntas? Também não. Mas como é que eu consigo trazer o máximo de governança e transparência dos meus processos? Não processos só daqueles que eu cuido, dos meus processos de trabalho, porque isso obviamente vai refletir no desenvolvimento do seu trabalho. Então, primeiro, esse é o tipo de investimento. E hoje, tecnologias digitais, quais são aquelas que vão te ajudar a resolver os problemas que você tem?
né? Quando você enxerga o seu fluxo de trabalho, poxa, eu tenho um monte de tecnologia, investi muito, mas meu trabalho é todo engessado. Isso acontece. E eu falo por experiência própria. Aconteceu comigo. Então, eu tinha muita tecnologia, e aí, como é que eu faço? Na verdade, qual era a questão? Era a questão do método de trabalho, da forma de trabalho. Existem formas mais contemporâneas de se trabalhar? Sim, existem. E elas dependem de tecnologia? Às vezes não. Então, é muito importante você ter clareza sobre os seus processos, sobre os seus fluxos, a transparência e a governança daquilo que você faz, para você poder implementar a partir desse arcabouço gigantesco de legal techs, especialmente que o Brasil tem oferecido, para dizer, bom, aqui eu estou tendo muitos tokens de certificados digitais. Existe um gerenciador disso? Eu tenho muito protocolo, meu gargalo é no protocolo. Existe um módulo de protocolo? Existe um lugar que gere relatórios melhores? Então, você precisa compreender muito bem sua operação para dentro desse mercado grande de tecnologias digitais e de software, você entender qual vai se aplicar e se efetivamente é um software que vai resolver o seu problema e muitas vezes o seu processo, não se esquecendo que às vezes a gente coloca balde em vez de resolver a goteira. Então, a gente não pode colocar os baldes nas goteiras, a gente tem que resolver a goteira. Muito bom. E aí, para passar para a Marina, né, só aproveitando aqui também, Marina, destacar 2 pontos aí do que a Silvia falou, que eu acho que são muito interessantes, né? O primeiro, né, o pessoal fala, não gosto, não lido bem com tecnologia e tal, e uma coisa que a gente já aprendeu, né, é que essa é uma mesa que tem lugar para todos os perfis, né? Então, você tem aquele advogado que realmente gosta de tecnologia, ajuda a desenvolver, pensar soluções. Você tem os advogados que vão ser aí os heavy users, né? As pessoas que de fato vão usar mais tecnologia, fazer pesquisa, né? Ajudar a criar os processos aí dentro dos sistemas. E também aquele advogado que não está tão acostumado ou não tem o perfil de trabalhar diretamente com a tecnologia, mas que sabe as perguntas, né? Sabe que informações ele precisa, sabe como resolver os problemas jurídicos aí a partir, né, desse novo arcabouço, dessas possibilidades, né? Então, o que a gente tem visto é justamente, né, uma alteração na estrutura e a criação de times especializados que possam interagir. E o segundo ponto, né, é justamente esse, como é que a gente, até participei com você, né, a seu convite lá de um bate-papo na Ford, né, e ficou muito claro, olha, não só a gente precisa formar as pessoas para ajudar a desenvolver a tecnologia, né, porque sem o advogado não dá para o programador pensar como resolver um problema jurídico, porque é o advogado que sabe o problema, né? Mas também o desafio de formar as pessoas para usar a tecnologia, né? Então, são 2 atividades diferentes. Então, aproveitando aí falar das tendências, já entrando aí no primeiro pilar, né, que são novas formas de trabalho, como tudo isso impacta esse nosso modelo atual? Não, excelente. Eu vou pegar aqui carona da sua fala e da Silvia também, que vocês enfocam muito na questão do papel da tecnologia, etc. Isso que é interessante porque a Silvia traz uma visão muito pragmática de quem está no dia a dia no escritório, inovando, e a Alexandre dispensa comentários porque tem uma relação muito forte com o mercado também. E é um dos motivos pelos quais, né, a gente teve esse asset da sua vinda para o nosso centro de pesquisa, que traz justamente, né, um desenho de pesquisa muito vinculado ao que está acontecendo no mercado e nas novas áreas. Então, queria até agora compartilhar um pouco essa fala e aí te convidar também, Alexandre, porque isso foi algo que foi muito marcado pelas suas provocações, né, da gente pensar enquanto centro de pesquisa, quais áreas a gente precisa olhar aí agora como áreas de inovação, e elas vão, inclusive, além da tecnologia, né? Isso que eu queria trazer um pouco. A gente fez uma pesquisa, então, financiada por alguns escritórios, em que a gente tem um time, né? O Alexandre faz parte desse time também de pesquisadores, em que a gente mapeou quais seriam essas novas áreas, quais são essas novas funções, quais são esses novos desafios que o mercado está impondo para nós no dia a dia, para que ele possa se ressignificar, né? Seja para o enfrentamento da tecnologia, seja para o enfrentamento da gestão e de novos negócios. Então, são esses pilares que eu queria trazer. Eu queria trazer que os achados da pesquisa que a gente fez usando materiais de relatórios, LinkedIn, etc.,
Acho que a Marina travou aí, já volta. Enquanto isso, né, só para explicar ao pessoal, né, o CEP, que é o Centro de Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas aqui da Faculdade de Direito de São Paulo, já realizou várias pesquisas sobre inovação, novas atividades, e nós estamos nesse momento, né, participando, organizando uma pesquisa de 18 meses, que tem vários escritórios como apoiadores e várias empresas, inclusive a Thomson Reuters, e a gente está olhando justamente esses pilares, né? O primeiro é justamente quais são as novas áreas e oportunidades no próprio direito, né? No impacto de tudo isso, né? Do uso dessa tecnologia pelo mercado, pelos diferentes setores da economia, pelos diferentes setores da ciência, né? Para entender o impacto disso na área do direito, porque a gente tem toda essa discussão de direito digital, né, que é uma expressão muito interessante, que reflete todo esse impacto, né, do uso da tecnologia na própria área do direito, mas há muitos anos, muitos autores, pesquisadores discutem que o direito digital não vai ser um ramo autônomo do direito, né, porque no direito penal você tem, por exemplo, o princípio do indúbio pro réu, no direito civil você tem lá a verdade formal, então cada área do direito tem os seus princípios, tem a sua lógica, né, tem as suas regras, então a gente discute há muito tempo que tudo isso vai acontecer nas próprias áreas, né? Então a gente pega o trabalhista, né? Que nós vamos falar um pouco aqui, também tem uma pergunta, né? Sobre isso, né? Então a gente tem o home office, a gente tem as provas digitais, a gente tem vazamento de dados que eventualmente gera aí justa causa, então um monte, né, de assunto novo aí relacionado a essa questão. A gente tem no direito civil os contratos digitais, herança digital, né? No tributário a gente tem justamente a tributação de bens e serviços digitais. Então a gente tem um impacto de tudo isso nas várias áreas. Então esse é o primeiro pilar da pesquisa, né? E também desse nosso papo. E depois um outro pilar que é a tecnologia aplicada. Então são duas coisas diferentes. Desde o começo havia uma certa confusão, né, dessas questões. Então estão interligadas, mas são questões diferentes, né? Então impacto no direito e impacto na prestação de serviços jurídicos, né? E como a Marina e a Silvia falaram, isso pode ou não usar tecnologia, né? A gente tem toda essa discussão do design de informação, por exemplo, né? Onde está o Visual Law ali, que não é tecnologia, mas é uma inovação super interessante, que ganhou muito espaço no mercado. A gente tem o próprio design das organizações, nessas novas áreas, legal operations, eficiência jurídica, etc., que usam tecnologia, mas a criação dessas áreas não se utiliza, né, de tecnologia em si, mas a inovação no modelo organizacional, modelo de negócios, né? E a partir disso, quais são essas habilidades e competências aí dos escritórios. Então, enquanto a Marina volta, né, vamos passar para a Silvia para ela explicar um pouco aí como é que ela vê esse impacto, né, no escritório, né, relacionado... Marina voltou, então continua aí, Marina, a gente já passa para a Silvia. Eu estava explicando um pouco aqui a nossa pesquisa aí, enquanto você voltar. Obrigada. Desculpa aí os problemas técnicos da tecnologia falando nela, né? Eu já expliquei um pouco mais aí a pesquisa e inclusive o apoio da própria Thomson Reuters também ao nosso trabalho lá no CEP. Ai, que maravilha. E pensando nessas tendências, a gente olha muito para além da tecnologia, como eu estava falando, a questão da gestão dessas novas áreas que surgem, e eu ia inclusive comentar isso, que depois no mercado norte-americano, e também a gente vê isso forte no Brasil, a maioria das startups estão vinculadas à gestão dos escritórios, né? Como que eles podem melhorar a gestão para profissionalizar cada vez mais os escritórios, que isso tem sido um dos motivos de crítica que os consultores têm falado, que muitas vezes os escritórios, por não haver uma mudança de cultura e de profissionalização, acabam ficando para trás com relação ao retorno dos investimentos que eles têm, né, no seu dia a dia. Então, a gestão é um ponto que apareceu, algo muito forte. Novos modelos de negócio, então, já temos escritórios que têm áreas de empreendedorismo jurídico, que trabalham a questão do marketing jurídico como uma ferramenta, ou que fazem desenhos, né? Até mesmo algo que chama atenção, desenho até de ferramentas, por exemplo, da Thomson Reuters, né? Que simplesmente são desenhos que auxiliam o dia a dia da gestão do escritório e assim por diante. E também tem áreas que trabalham, né, que tem chamado muita atenção dos escritórios, inteligência de dados e analytics,
que são os analistas de dados jurídicos, engenheiros jurídicos, arquitetos jurídicos, mas uma observação interessante é que, como o mercado ainda está em construção desses conceitos, a gente ainda não tem uma definição o que exatamente faz o arquiteto jurídico, o que exatamente faz o engenheiro jurídico. Então, isso é algo que a gente também tem achado muitas vagas com esses nomes diferentes, mas que lidam, né, com questão de dados ou com questão de desenho da tecnologia, enfim, tem várias funções para essas funções. Outra questão também regulatória, né, de relações institucionais, como que a gente faz advocacy, como que a gente se relaciona com outros escritórios, com organizações, compliance, como uma área também que chama bastante atenção, inovação, como que a gente faz esses desenhos de inovação. Então, a gente fez uma pesquisa no CEP também, há uns 2 anos atrás, entendendo quem são os heads de inovação que agora aparecem nos escritórios, o que eles comem, como eles são formados, de onde eles vêm, né? Porque é uma figura que tem surgido tanto nas empresas quanto nos escritórios de advocacia, e é interessante ver que são pessoas que não necessariamente são formadas em direito. E, por fim, a gente tem proteção de dados, que vem dessa nova regulação, né? Então, cargos de DPO que têm surgido, entre outros, que ajudam e auxiliam os projetos em que os escritórios estão relacionados, até contencioso estratégico e outsourcing jurídico. Então, a gente vê que essas novas áreas, né, estão realmente surgindo fortemente, a gente precisa olhar ela e, principalmente, todos os desafios regulatórios, que acho que a gente vai falar mais adiante, que isso traz para a área jurídica, né? Será que a gente consegue manter o código de ética que a gente tem hoje na OAB? Não? Como que a gente pode abrir o mercado para tanta inovação sem ficar para trás por conta de uma regulação que seja restritiva? Ô, Silvia, e falando sobre isso, então, né, também tem uma crítica que os modelos, né, que a gente costumava aí, né, trabalhar nos escritórios, não privilegiam, não levam em consideração estratégia, criatividade, né, soft skills, saúde mental, comunicação jurídica, né? Então, como é que essas novas áreas, né, começam a endereçar essas necessidades? Como é que os escritórios começam a se preparar para engajar as pessoas nessa agenda, né, e trazer essas novas preocupações e formas de organização? E um ponto que a Marina falou que é interessante, né, para a gente poder depois falar um pouco das áreas de tecnologia aplicada, é que todo mundo fala muito de geometria, de ciência de dados, de inteligência artificial, mas eu acho que se fala muito pouco nesse ambiente colaborativo de trabalho, né? Qual é o tipo de sistema que você vai utilizar para guardar suas informações, para interagir os times, para colaboração de um documento, para gerar relatórios automáticos aí, se relacionar com o seu cliente, né? Para fazer reuniões online. Então, né, como é que, além dessas questões, né, a gente também deve olhar para qual é essa base principal de tecnologia que a gente vai usar e privilegiar primeiro, né, antes de novas ferramentas e possibilidades, a criação desse ambiente, né, de forma organizada e estruturada. Bom, Ale e Marina, muito legal essa troca, porque eu fico com tantas coisas na cabeça que eu vou tentar organizar um pouco aqui tudo isso que está vindo. Primeiro, assim, trabalhar com essas dimensões, voltando lá um pouquinho, Ale, é muito importante, as dimensões que você colocou muito bem, que estruturam todo esse nosso bate-papo. A dimensão do que eu faço, né, como eu faço e para quem eu vou fazer e sobre o que eu vou fazer. Então, a gente precisa separar essas dimensões, porque apesar de elas serem todas transversais à tecnologia que vai chegando e vai mudando a nossa forma de trabalho e a prática jurídica e a ciência do direito, a gente precisa compreender isso muito bem, porque muitas vezes a gente quer oferecer um serviço super inovador, então eu imagino aqui que muitas e muitos de vocês que estejam nos assistindo, como é que eu faço para criar um serviço jurídico maravilhoso desses, sendo que dentro do seu escritório, a forma pela qual você trabalha é extremamente rígida e não te permite uma colaboração, uma flexibilidade cognitiva entre todos ali, e você não conhece sequer as habilidades das pessoas que estão trabalhando. E, ao mesmo tempo, sabe que essas pessoas estão com uma agenda lotada de prazo, que elas têm que trabalhar muito, né? E que elas estão cansadas. Então, assim, é um desafio gigantesco.
Então, para a gente começar a organizar essa conversa, só vou dar um relato breve, pessoal, que hoje eu sou essas pessoas que comem essas coisas diferentes, Marina, que hoje eu cuido da inovação jurídica aqui do escritório, né? Eu sempre fui da área tributária, quem me conhece sabe, né? Eu fui sócia responsável por mais de 20 anos do tributário judicial. E há 3 anos atrás eu falei, gente, eu gostaria muito de aplicar muitas das coisas que eu falo aqui dentro, que é um desafio que a gente foi fazendo aos poucos e hoje a gente incorporou de uma maneira de governança, né? Na governança profissional. Então, hoje eu sou CEO aqui do escritório, cuido de todas as operações e da inovação jurídica. Então, continuo comendo arroz, feijão e nesse período de salada com frango, que está todo mundo de dieta. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente precisa compreender que a mudança estrutural na forma de trabalho tem a ver com entender como as pessoas fazem as coisas. Então, vai mostrar muito para nós que nós trabalhamos em silos, que nós trabalhamos em áreas super especializadas e que isso prejudica muitas vezes uma conversa sobre inovação. Então, a inovação aqui dentro tem que ser intencional, aqui dentro ou nos seus escritórios de vocês. Nós precisamos conversar sobre isso. Para isso, a gente precisa de um ambiente seguro. Quando a gente já começa a ter uma ideia muito hierarquizada das coisas, isso não é um pecado falar que a gente fez isso até ontem, tá? Olha, vou dar uma ideia nova. Quantos advogados não morrem de medo de dar uma ideia nova? Né? Porque fala assim, meu Deus, vão me achar maluco aqui. Escritórios, estamos proporcionando um ambiente para que essas ideias novas apareçam ou não? Nós estamos impedindo que essas ideias, sequer elas nasçam. Então, a gente precisa primeiro ter essa consciência, porque isso vai também ajudar muito na questão de saúde mental dos colaboradores, porque eu acho que, de uma maneira geral, hoje as pessoas entram muitas vezes criativas num ambiente ou querem muito trazer ideias e ao longo do tempo elas vão perdendo esse engajamento, né? Porque primeiro que o dia a dia é pesado mesmo, a gente sabe que nós temos os problemas tradicionais para lidar, né? Só que ao mesmo tempo o mercado vai vindo e os clientes vão exigindo o quê? Quero gestão, quero governança, quero análise de dados, quero por perguntas jurimétricas, quero verificar as tendências da minha carteira de clientes. Então, como é que você dá conta de tudo isso, se você não proporcionar essa forma de trabalhar? Então, essa transversalidade que vem desde a dinâmica de trabalho até afetando aquilo que a gente oferece, começa a fazer surgir possibilidades. Então, de um escritório tradicional, o GHBP sempre foi um escritório tradicional, muito ligado à ética e à forma como a gente trabalha serviços. Combina inovação? Por que não combinaria? Claro que combina. A questão é, nós temos que endereçar muito bem as questões para quê? Criar um ambiente de inovação e permitir que desse ambiente as pessoas comecem a contribuir para aquilo que elas estão vendo que podem ser melhorado. Exemplo, hoje a gente fornece um serviço jurídico de tecnologia com o apoio da ferramenta da Thomson Reuters. A ferramenta da Thomson Reuters me traz governança e me permite trazer um serviço jurídico tecnológico para o meu cliente. Seja para melhorar a base de dados, seja para fazer atualização em tempo real. Então, isso permitiu o quê? Uma criação que veio dos nossos times, em conjunto. E isso eu falo reiteradas vezes, já falei aqui na Thomson Reuters algumas vezes, porque o sistema traz uma base, mas quem traz uma forma diferente de uso são as pessoas. E esse ambiente só se consegue realizar quando você consegue trazer uma colaboração, um efeito em rede. Não dá para a gente achar que dentro das nossas áreas, e inclusive com uma área de inovação isolada, que não se conecte com o mundo, nós vamos construir coisas diferentes, nós não vamos. Tá? Então, esses diálogos, essas conversas têm que ser intencionais, porque tudo isso, a partir dessa observação, olhando tendências, ferramentas e tudo mais, você propicia um ambiente muito mais amplo para a criatividade, para as conexões e aí para resolver os problemas de uma maneira diferente. Muito bom, e o mais legal é ver como, de fato, né, você tem trabalhado nessa agenda, tem conseguido avançar bastante aí na inserção, né, dessa mudança de cultura, trabalhando na mudança de cultura, a inserção dessas tecnologias no dia a dia, né? E aí, Marina, pensando um pouco agora, né, no reflexo de tudo isso, no próprio direito, né, porque muito se fala aí da tecnologia aplicada, e nós já vamos falar sobre isso, mas pouco se fala sobre as oportunidades, né, como formar as pessoas para essas novas tendências, né? Então, a gente está falando aí, enquanto você estava voltando, justamente, né, que tudo isso vai acontecer nos ramos existentes ou em novos, como
né, a área de proteção de dados. Então, a gente tem no direito civil, né, os contratos digitais, a herança digital, né, toda essa forma de organização societária das health techs, fintechs, etc., né, e novos modelos aí de organização. A gente tem crimes digitais, né? A gente não tem no trabalhista o home office, né? E a avaliação das pessoas a partir da geração de dados, né? De comportamento. Então, assim, olhando aí, né? Para a GV e para esse ambiente aí sempre muito avançado em relação a essas tendências, quais são as áreas que você acha que tem mais se destacado e qual o impacto disso no ensino, né? Então, na formação das pessoas aí para essas novas habilidades aí e temas, né? Muito bom. Essa é a pergunta, né, que a gente mais gosta de debater, porque é o que a gente pensa 24 horas por dia, né? Como que a gente pode formar para esse mercado, como que a gente pode trazer, né, essas novas áreas para o currículo, que no direito todo mundo tem como a sua disciplina mais importante, né? Então, o professor de previdenciário acha que o previdenciário é fundamental, o trabalhista, e a gente só cresce, né, em termos de currículo, e como você bem coloca, né, Alexandre, a tecnologia ela é algo extremamente transversalizado, né? Como que a gente pode sensibilizar e trazer tudo isso? E aí eu queria pôr luz numa coisa que a Silvia falou que eu acho muito interessante, assim, né, quando ela estava descrevendo a questão das pessoas sentirem medo de colocar as suas ideias, de entrar nesse ambiente, né, de inovação, muitas vezes também porque das pesquisas que a gente ouviu, o ambiente de escritório, o direito, ele é muito hierarquizado e muitas vezes as pessoas ficam com medo mesmo de colocar essa inovação. E aí, nos Estados Unidos, eu tive contato com uma pesquisa que eu achei até bem engraçada, né, para não falar outra palavra, que fala que os alunos eles saem pior em várias habilidades da faculdade de Direito do que eles entraram, principalmente com relação às social skills, né, as habilidades sociais, de relacionamento, etc. Por quê? Porque isso não é trabalhado de forma explícita. E o que a Silvia está falando aqui indiretamente também os escritórios também podem matar esse tipo de habilidade, né? A depender de como eles estruturam, como eles ouvem, porque eu acho que uma coisa que você falou, Silvia, que é muito legal, não existe solução one size fits all, né? Mas sim, que tipo de perfil de profissional tem aquele escritório, como que a gente vai desenhar de acordo com a necessidade do cliente. Algo que me marcou muito uns anos atrás foi uma palestra do professor David Wilkins, que é um professor de Harvard, que trabalha no Centro de Profissões Jurídicas de Harvard. E ele veio para o Brasil e ele falou o seguinte, o que vai mudar daqui para frente nos escritórios é como é que vai ser o client experience, qual que vai ser a minha experiência enquanto cliente de ser do escritório X ou Y, como eu vou ser atendido, porque em termos de informação, de nível de conhecimento, vai estar muito equilibrado já no mercado, né, o acesso a esse tipo de informação. E aí eu queria destacar algo também de pesquisas anteriores do CEP, que quando a gente olha para o organismo, né, para a realidade dos escritórios de advocacia, a gente está falando de Brasil, e o Brasil ele comporta realidades extremamente diferentes. Então, a gente tem como realidade brasileira mais de 60% da sociedade de advogados unipessoais ou pequenas empresas, ou seja, a gente está falando de bancas pequenas de escritórios de advocacia que precisam lidar com esse novo mundo de tecnologia que chega e com esse monte de inovação. E muitas vezes a gente viu como resultado que existe um custo ainda muito alto de tecnologia, de investimento na pessoa, que muitas vezes os escritórios eles não conseguem dar conta de tudo isso. E eles acabam fazendo um movimento de fusão para que eles possam adotar a inovação, adotar a tecnologia, e isso acaba, né, fazendo com que grandes escritórios, pelo menos é o que a gente acabou vendo na pesquisa, puxem mais a inovação, seja porque tenham mais recursos, etc., seja porque estão investindo nisso. Mas um ponto de atenção que a gente percebeu também é que quem tem puxado fortemente inovação na área jurídica no Brasil
são bancos e empresas, justamente por conta da profissionalização que eu havia mencionado. Então, da adoção, né, desses novos modelos de negócio, uma flexibilidade maior, tanto de recursos, etc., do que muitas vezes a profissionalização de escritórios e uma cultura que muitas vezes, como a Silvia colocou, muitas vezes inibe esse processo de inovação. E aí acho que uns pontos a destacar, né, que todo mundo pergunta sempre nos webinars, mas e aí, o que sobram para os advogados? Como que a gente pode trabalhar, né, todas essas questões? E aí eu me aproveito de um autor que eu gosto muito, que é um consultor que se chama Anthony Davis, e ele fala de 4 questões para a gente olhar, que são fundamentais. Primeiro, criatividade, como que a gente pode trabalhar, né, criatividade a gente acredita fortemente que não é um dom, mas é algo que pode ser construído a partir de repertórios. Então, conhecer, né, o que está acontecendo, buscar, estudar e se apropriar das inovações. Então, quanto mais repertório, mais a gente consegue criar em cima. A segunda coisa é a adaptabilidade. A gente viu, né, o quanto a pandemia nos colocou em adaptação. Eu acho que já mudou muito o cenário do home office, da inovação, pós-pandemia, o que a gente aprendeu com isso e como que a gente pode, a partir de então, olhar para esse ambiente. Uma palavra que ele usa, que eu também acho fantástica, que não tem uma tradução direta no português, mas é judgment, como que a gente pode ter um julgamento, né, sobre as escolhas que a tecnologia vai nos fornecer. Ou seja, se eu tenho dados que estão me mandando que eu tenho 60% de êxito numa ação, eu de fato devo entrar ou não com essa ação. E quem sabe isso é o advogado experiente, é quem tem esse julgamento e a experiência de tomar essas decisões, que nem sempre são, né, tão simples assim. E por fim, a empatia, né? A gente nunca teve também tantos problemas de saúde mental, como a Silvia estava trazendo, né? Mas também entender o seu cliente, construir com o seu cliente, como que a gente pode olhar esse problema e desenhar isso tudo de forma empática. Então, é até engraçado, né? O Alexandre vai se lembrar disso, mas quando a gente começou a pesquisa, a gente falou quais são os desafios que os escritórios têm. E foi interessante ver que os desafios não são de conteúdo jurídico, né? Acho que não surgiu nenhum desafio de conteúdo propriamente que fala exclusivamente de advogado, mas os desafios vêm muito da comunicação com o cliente, da captação, das estruturas de negócio, o que chamou a atenção a gente no minuto 1 da pesquisa, né? Que a gente precisaria olhar, então, para esse novo desenvolvimento de mercado. E enquanto faculdade de Direito também isso se torna cada vez mais presente, como que a gente traz, né, a tecnologia para a apropriação dos nossos alunos, mas também como a gente deixa explícito no nosso currículo que aqui se trabalha habilidades de grupo, que aqui se trabalha colaboração, como a Silvia falou, que é um elemento fundamental para a construção de soluções, e isso precisa ser trabalhado pelas faculdades de Direito, o que, no momento, eu não vejo. Eu vejo aulas extremamente pautadas no ensino do século XIX, expositivas, etc., sem protagonismo estudantil, e sem o protagonismo a gente não tem o que é mais importante, que é o aprender a aprender, que a gente precisa aí, né, para ser profissionais, como a gente está ouvindo aí a Silvia falar, o Alexandre. E isso mostra, né, na pesquisa, né, Maria, porque de alguma maneira o direito e a sua dialética, né, quer dizer, há sempre a busca por adequar o direito a cada nova realidade, né, a cada nova demanda ou problema social, né, é o que a gente está acostumado no tempo, né. E aí, falando um pouco disso, né, Silvia, o que você vê, então, de tendências aí, de novas áreas ou novos temas na área do direito, né? A gente tem uma pergunta aqui um minutinho aqui, uma pergunta do Moacir Ferreira, né? Qual a tendência de crescimento da área trabalhista, né? Que você vê, e aí a gente pode também linkar um pouco aí com o uso de tecnologia, né? Nessa área, no RH, né? Nos departamentos aí de pessoas das empresas, né? Também a sua área tributária, né? Como a gente falou, a tributação de ativos digitais, né? De bens e serviços digitais. Então, o que você vê no escritório e
E na pesquisa, né, Marina, você lembra uma fala do José Mauro, né, que é um advogado aí de muitos anos do Pinheiro Neto, né? Ele falou, olha, na minha atividade como advogado no dia a dia, cada vez mais eu preciso entender de tecnologia, porque a tecnologia está cada vez mais inserida nessas discussões jurídicas, né? Então, aí não é entender tecnologia para usar ou para desenvolver, é entender a tecnologia para solucionar o problema ou porque a tecnologia de alguma maneira está envolvida ali, né, nos pontos discutidos aí nos novos problemas jurídicos ou nessas novas demandas e áreas, né, Silvia? Sim, eu acho que tem uma coisa interessante nisso que você falou, que tem a ver com aquilo que eu coloquei no início do nosso webinar aqui. A gente se incluir na equação. Por quê? Quando a gente começa a observar as tecnologias, a gente não precisa observar só assim, eu não vou usar metaverso, eu não vou usar chat GPT-3. Espera aí, eu conheço? Eu já olhei? Eu já observei? O que eu posso enxergar de oportunidades nisso? Quando a gente olha reconhecimento, questão de monitoramento facial, será que é só mesmo a área de direito digital, LGPD, que está distrita a isso? Ou será que, como eu vi agora, estava comentando com a Lê, numa palestra do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu nesses últimos dias, falando sobre a possibilidade de monitoramento com relação à atenção de trabalhadores. A gente pode ter duas coisas muito legais aqui, tanto o monitoramento para a segurança do trabalhador, em virtude de um trabalho perigoso, que requer uma atenção, ou até um monitoramento sobre sua produtividade. Que tipos de discussões e diálogos nós estamos tendo dentro da comunidade jurídica que vão estabelecer essa conexão com a tecnologia? Se a gente não conhece a tecnologia, a gente não consegue falar sobre ela e sobre os efeitos bons e ruins que ela pode nos trazer, e também sobre as oportunidades. Então, vou dar um exemplo. Estava comentando com a Marina também. Eu, apesar de ter saído da área tributária aqui na atividade, né, eu saí, mas ainda tenho alguns clientes, mas eu hoje sou pesquisadora da FGV, Tributação do Ambiente Digital. Quando a gente vai olhar a tributação do ambiente digital, não adianta a gente falar sobre criptoativos e metaverso se a gente não conhece sequer as operações. Então, a gente precisa entender sobre todas as operações, o que é mineração, o que é esse ato de mineração, é um serviço ou não é? Não adianta falar assim, eu não estou nem aí para esse negócio de criptoativos. Essas mesmas realidades são as que vão fazer parte do nosso cenário do século, dos próximos 15 anos, 13 anos. Então, a gente não pode, primeiro, quando a gente fala de tendência, ignorar que as coisas que estão acontecendo não nos interessam. Elas estão causando impactos, é bom a gente observar, porque é dentro delas que esse extrato social que o direito se interessa é que vai acontecer. Então, quando eu falo que é muito simples ou binário, eu falo, bom, eu não acho legal o trabalho, vou dizer assim, a questão do trabalho por aplicativo, não quero nem entrar nesse mérito, mas, peraí, eu sei como funciona, eu sei como é o modelo algorítmico, ou dentro do direito tributário, eu sei como acontecem as compensações tributárias, sendo que elas são a partir de modelos algorítmicos da Receita Federal, como isso acontece? Como eu faço para conhecer? Você não vai achar no livro como é que acontece, você vai ter que experimentar. Então, quando a gente fala que a gente precisa experimentar a tecnologia para conhecer, é também para trazer essa transversalidade, e aí, assim, fica muito mais simples explicar a curiosidade e a criatividade, quando eu conheço alguma coisa. Então, eu vou lá experimentar sobre o assunto do momento, né? Todo mundo que estava no LinkedIn essa semana, eu não sei se é a minha bolha, mas todo mundo só fala do chat GPT-3. E uma amiga minha colocou para mim, não entendo nada disso. Eu falei, você já testou? Não, pelo amor de Deus, não sei nem o que é. Eu falei, entra no site e faz uma pergunta. Ela falou, eu comecei a fazer um monte de pergunta aqui, até já comecei a perguntar se ele sabe redigir cláusula de contrato. Então, assim, faça a pergunta. Entre na ferramenta. Não gosto de metaverso. Já entrou? Ainda é de entrar, tá, gente? Porque ainda é plataforma. Mas você já foi? Já participou de uma atividade imersiva? Viu como é gostoso, que é lúdico? Então, vamos experimentar. Já fez uma transação com criptoativos? Não quero mexer com isso. Isso aí não é coisa... Não, mas já abriu uma carteira? Uma wallet? Experimentem. Então, assim, eu acho que é muito importante para a gente conhecer, é fazer
as coisas, e é por isso que a gente vai poder depois trazer as recomendações. Então, quando a gente fala de direito de trabalho, tributário, civil, contratual, se a gente conhece a transversal de todas as tecnologias emergentes que estão surgindo, a gente consegue ver dentro da nossa especialidade oportunidades para a gente atuar dentro do direito. Isso, e aqui, né, vocês sabem que o tempo passa rápido, né? Então nós temos que partir aqui, apesar de muitas coisas interessantes aí, para o último pilar, que é a tecnologia aplicada. Antes, só vou fazer um comentário, né? Vamos pegar a área da Marina e a minha, por exemplo, que é a área de educação, até o direito educacional, né? Então, você teve já uma notícia essa semana que uma pessoa usou o chat GPT para desenvolver aí uma redação e acabou passando um processo seletivo de um MBA de uma grande universidade americana, né? Aí a pessoa usou aquilo, né, para sua tese ou dissertação aí de mestrado, doutorado, e aí não falou para ninguém que usou, e aí essa pessoa pode, né, ser desqualificada aí esse seu texto, ela pode tomar um 0 numa prova, por exemplo, é uma questão jurídica, né? Você tem aspectos éticos, jurídicos, então a gente está vendo que cada vez mais, né? Então você pega aí o metaverso, né? Você consegue enxergar, monitorar onde a pessoa olhou, com quem ela interagiu, o que tem tudo lá. Então você tem uma questão de proteção de dados, por exemplo, né? Ou de uso de dados e finalidades, tudo mais. Então cada coisa que a gente está vendo, né? Tem, se a gente pega crime digital, como é que a pessoa vai poder trabalhar com segurança da informação e essas questões se ela não entende a tecnologia, né? Então a gente tem, né, todo esse impacto nas próprias áreas, a gente precisa entender a tecnologia para poder, né, trabalhar nessas tendências e demandas. E o nosso último pilar é justamente tecnologia aplicada, né? Então, a gente falou de mudança no ambiente de trabalho, né, novas habilidades e competências, a gente falou um pouco do impacto aí, então, de tudo isso nos próprios ramos do direito e oportunidades de trabalho, e agora falar um pouco sobre tecnologia aplicada, né? Então, como a gente falou, a gente começou muito falando aqui na área do direito de inteligência artificial, né, até porque a gente tem milhares e milhares de documentos, né, e a gente usa mais uma técnica chamada processamento de linguagem natural, que é ler, classificar e organizar textos, né, temas, tudo mais, que é super interessante, plataformas de acordo, né, compliance, etc. Mas até hoje a gente falou muito pouco sobre ambiente, né, de colaboração e de trabalho, que eu acho que são soluções aí super relevantes, importantes aí no nosso dia a dia, né? E a senhora falou de uma plataforma nova da Thomson Reuters, que é a HighQ, por exemplo. Então, até pela nossa característica, né, a gente investiu muitos anos em sistemas de gestão do contencioso, né, de processos judiciais, na parte administrativa e financeira, mas o mundo todo, né, muito pouco em soluções para o consultivo estratégico, né, para as opiniões legais, para outras atividades que não são, então, do contencioso. Então, a HighQ é uma plataforma, né, que permite toda essa gestão de time, organização de tarefas, e uma das coisas que a gente aprendeu, né, eu trabalho há mais de 2 anos na implementação dessa ferramenta, que é líder mundial, tem mais de 20 anos, aí foi fundada em Londres, né, e tem sido implantada aí no Brasil nos últimos anos. Eu participo aí como consultor de tendências, né, na aplicação, né, de projetos com a HighQ aqui no Brasil, e a gente vê muito que as pessoas querem, né, eu quero dashboard, eu quero relatório automatizado, né, eu quero tudo isso, mas aquela tríade, né, que é muito tradicional e não é nada nova, que é pessoas, processo, tecnologia, ela é obrigatória, né? Então, primeiro a gente sabe quem são os times, né, para implantar, quem são os times que vão usar, como é que a gente forma essas pessoas para isso, né? Porque a gente ultrapassa o medo, a gente entende o perfil de cada um, né? O outro é os processos. Então, lá no processo eletrônico, a gente tem o processo civil, por exemplo, pautando todos os atos. É a petição inicial, citação, né, audiência de conciliação, assim por diante. Então, você tem um processo muito bem definido, e aí você criou o sistema refletindo esses atos desse processo, né? E ali você tem o relacionamento entre os atores do processo, vocês sabem que fase está, você tem todos os documentos ali dentro, né? Então, lógico que tem muito para avançar e melhorar todos os sistemas, mas a gente já criou um ambiente, né, de colaboração digital, de trabalho, né, de todos esses atores nesse ambiente. Então, como é que agora a gente traz tudo isso, né, para o consultivo estratégico, para essas outras atividades que não são, né, do contencioso? Outro ponto também, né, fala muito em jurimetria ou ciência de dados para tomar decisão, mas a gente sabe que, na verdade, né, é suporte à decisão. Quem vai decidir é o advogado, assim como o médico. O exame não determina o que o médico vai fazer, mas o exame vai trazer
elementos, né, mais organizados e aprofundados para você tomar uma melhor decisão, para você errar menos, né, mas continua a responsabilidade de decidir o tratamento do médico, né? E um último ponto, Silvio, para você poder falar é essa questão do custo. Então, como uma TV, né, que começa, né, custando a nova 20, 30 mil reais e hoje já pode custar 3, 4 mil reais, né? Então, com o tempo, né, a tecnologia vai se popularizando, vai também ficando mais acessível. Então, a gente já vê, né, pensando aqui nos pequenos e médios escritórios, como a Marina falou, né, é a maior base aí, né, de todos os mercados. Como é que tudo isso se mostra acessível, né, para os pequenos e médios escritórios e como é que a gente já vê, né, toda uma possibilidade de você já não precisar ter TI colocando tudo na nuvem, né? Você já ter todos os processos organizados para interagir com seus clientes, né? Então, assim, quais os ganhos, né? Que esses escritórios têm, né? De credibilidade e de mudança na forma de trabalho, sem já grandes investimentos, né? E grandes estruturas para realizar essas tarefas. A Marina ou sou eu primeiro, Ale? Eu queria complementar isso que você falou, que é super importante, né? Antes de falar de custo e tudo mais, jogando a bola final para a Marina para dar tempo, eu vejo que isso que você falou é extremamente importante, né? O médico, ele precisa do apoio do exame para, muitas vezes, ter uma maior precisão. Agora, pensem o advogado que não investe nesse olhar para trazer uma tecnologia, para trazer uma nova forma de experiência do cliente, né? Afinal de contas, consumir serviços jurídicos não precisa ser tão chato, né? Pode ser mais interessante, pode ter um approach legal, porque a gente hoje lida com problemas, muitas vezes problemas complexos, problemas que desde da própria pessoa, das suas empresas, mas por que precisa ser tão rígido? Será que não pode ter uma experiência melhor, esse cliente sentir que realmente ele pode confiar? Então, quando a gente fala nesse aspecto confiança, não pede o exame daquilo que é importante para que ele possa ver, aquilo que o sensorial dele, dos olhos, não podem ver, como a gente pode confiar? Não é? A gente sabe muitas vezes que tem uma determinada doença que o mínimo de exames você precisa entregar. Não, o médico fala assim, não preciso de ver exame nenhum seu, eu sei que você não está doente. Agora, a mesma coisa do escritório, ou de um advogado, um profissional jurídico, fala assim, não, eu não preciso, eu sei que isso aqui, seu processo está tudo bem. Você não tem dado, não, o seu processo, você vai ganhar, ou você não está, isso aqui você não vai ter problema. Como? Como nós vamos ter um melhor olhar? Então, da mesma forma que o exame ampara o médico e dá confiança sobre o tratamento, que é de responsabilidade do médico, a tecnologia dá para o advogado também o reforço da confiança de que o rumo daquela questão vai ser resolvida para o lugar certo. Então, é muito importante que a gente olhe aí, dentro da possibilidade de cada profissional, escritório, tamanho e tudo mais, entender que existem soluções hoje, felizmente, cada vez mais adequadas para o tamanho do seu negócio. Muitas vezes o sistema, o software começa caro, depois ele começa com um projeto que você pode começar pequenininho. Então, é importante você conhecer a sua operação para daí poder entender como essa tecnologia pode interagir, obviamente, levando em consideração que você tem que ter uma gestão orçamentária, né? E aí, voltando no começo do assunto, você não consegue sair gastando sem conhecer muito bem a sua operação, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão aí para que no médio e longo prazo a nossa atividade continue sendo muito relevante, senão é o que faz a gente perder a relevância. E eu fico muito impactada com o que a Marina falou, que eu não tive a oportunidade de dizer, essa questão de a gente sair desinteressante da faculdade ou de um lugar que a gente trabalha. Então, muito mais do que empatia, a gente tem que evitar a apatia. Nós não podemos ser apáticos, porque a nossa profissão demanda muita energia e muita energia mental, cognitiva. Então, é com isso que eu queria encerrar e estou à disposição de vocês no meu LinkedIn, para quem quiser entrar em contato comigo. Muitíssimo obrigada. Olha, quando a Pabline chega aqui, é que nosso horário deu, mas tem uma última fala rápida aqui da Marina, Pabline, só para, né, nós temos uma pergunta aqui, né, do Edson aí, qual área do escritório deve ser completamente implementada com tecnologia, né, só rapidamente que a gente falou, o RP, né, jurídico, que faz toda a gestão, é o primeiro ponto aí super importante, né, essas outras ferramentas aí para colaboração, como a gente falou, e depois colocar outras aí, né, de
jurimetria, de compliance, de automação e gestão de contratos, né? Mas acho que essas são as áreas principais. E também, Marina, o Fabrício Barbi fala sobre essa questão da regulamentação da profissão e tudo mais, né? E eu tenho o grande prazer e honra de participar de um projeto com a OAB, que está criando o primeiro marketplace de legal techs do Brasil, né? Que vai ser lançado aqui a OAB São Paulo, né? Nos próximos meses, e que tinha essa discussão de substituição, de ética. Agora a própria OAB, né, já entendeu e está trazendo toda essa mudança cultural da importância disso, né, para produtividade dos escritórios, né, para a gente então trazer melhores resultados, melhor experiência do cliente. Então, uma última fala rápida aí, né, que é um assunto para um webinar próprio, né, mas como você vê o impacto, né, dessas tecnologias nessa própria forma de a gente trabalhar e de entrega dos serviços jurídicos. Maravilha, essa é uma pergunta fundamental mesmo. Concordo em ter um webinar só para isso, porque é um tema muito importante que vai virar pauta daqui para frente, como regular novas tecnologias, seus desafios, e principalmente, né, para dar uma palavrinha, acho que hoje a gente tem uma discussão muito forte também, né, no mundo, né, na Inglaterra, Estados Unidos, Califórnia, de como que a gente traz essa regulação para que ela não impeça a inovação, por um lado, mas a gente sente que existe uma reserva, claro, de mercado forte para a prestação de serviço jurídico, mas agora o que é serviço jurídico? Isso tem sido uma discussão em pauta. Quem pode prestar serviço jurídico com esses novos atores que estão chegando? E acho que o ponto fundamental da regulação é não deixar a coisa correr solta, né? Como que a gente trabalha as questões éticas que a tecnologia impõe, né? Tudo que a gente tem de dilema ético hoje vai explodir. Como é que fica a relação de confiança entre cliente? Um caso muito bobo que estavam discutindo é quando a gente tem um celular e pluga no aeroporto e aí todos os dados do cliente são capturados. Você rompeu o seu sigilo profissional? Quem é responsável por isso? Então, a imposição desses novos desafios são fundamentais para a gente discutir e olhar para essa regulação, né, e o papel fundamental da OAB, que vai olhar para essas questões éticas e que a gente tem muito, muito o que discutir aí, enquanto sociedade também, para a gente avançar nesse debate, porque o Brasil é um player muito relevante no direito, a gente é uma sociedade altamente contenciosa e litigiosa, então a gente também é muito criativo e cria soluções super interessantes aí para oferecer para o mundo também, né? E ter um papel, uma voz central. Então a gente precisa ter essas iniciativas, como a gente está tendo hoje, de conversar e principalmente trazer dados. Eu acho que a academia, aí o Alexandre tem feito parte desse movimento, a gente precisa entender por meio de dados o que está acontecendo, para onde a gente vai, e assim como a American Bar Association faz esse tipo de métrica, a OAB também precisa se propor a fazer esse tipo de avaliação para ajudar aí toda a comunidade, né? Não só de advogados, mas de operadores do direito. É isso, e desmistificar todas as questões para ver onde a gente pode aplicar, né, onde a gente respeita todas essas prerrogativas do advogado, né, o que faz sentido para cada modelo e perfil do escritório. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí a você, Marina, e a Silvia, pelo papo super qualificado aí, muito interessante aí sobre essas tendências, passar para a Pabline, e agora em fevereiro a gente tem mais um papo sobre isso, né, com os gestores dos programas de inovação do Tosini Freire, do Matos Filho e também do Trent Rossi, né, Pablito? E aí acompanha aí os nossos canais, né, para saber os horários, datas, formas de inscrição, e agradeço mais uma vez a oportunidade dessa parceria com o Thomson Reuters, porque a gente tem feito um trabalho muito importante aí para o mercado, que é trazer, né, essas tendências, trazer a visão dos escritórios e principalmente, né, um olhar também muito específico para os pequenos e médios escritórios, como é que a gente, né, olha tudo isso que está acontecendo e como é que a gente aplica isso, né, da forma adequada no nosso dia a dia. Mais uma vez, obrigado e bom dia a todos. Obrigada. É isso, Zavária. Obrigada, doutora Silvia. Obrigada, doutora Marina. Obrigada, Zavária. Agradeço a vocês por terem aceitado este convite, né, o primeiro webinar deste ano, com um tema tão relevante para a gente, né, dar partida, então, né, as tendências de 2023. Então, muito obrigada a vocês por terem aceitado este convite. Agradeço a todos os participantes deste webinar. Essa gravação ela vai ser disponibilizada no nosso site, onde também temos os últimos webinars de 2022 e, né, os próximos que virão.
Então, fiquem à vontade para acessar o nosso site www.thomsonreuters.com.br. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, um abraço a todos. Beleza. Acabou. Obrigada, Lê. Tchau, valeu, Silvio. Obrigado, Tchau, Pamela. gente. Tchau, beijo, tchau. Tchau.